Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, mais uma vez lembrando que não existe horário para você estudar, né? Mas hoje nós precisamos fazer uma revisão, porque em breve nós vamos fazer o quê? Um acompanhamento sobre aquilo que vocês estão entendendo ou não. São várias formas de avaliar vocês, mas é necessário que façam uma prova, né? E isso vai ser passado a qualquer momento. Então nós vamos fazer somente uma revisão daquilo que vai cair na prova, tá? Como assim, professor? Uma revisão rápida, breve, sobre o primeiro e o segundo capítulo que nós vamos utilizar na prova, né? Na verdade, são o segundo e o terceiro capítulo, tá? Sobre a origem dos homens e sobre a Mesopotâmia. O que nós estudamos no capítulo 2 sobre a origem dos homens? Primeiro, as teorias, que são duas teorias. Uma criacionista, ou seja, que o homem foi criado. Então, lembre sempre o seguinte, que o homem foi criado por uma entidade superior, que chamamos de Deus, tá? E a sua imagem e semelhança, isso está no Gênesis, está na Bíblia, tá? Várias religiões acreditam no quê? Que o homem foi criado. E a evolucionista. A evolucionista foi criada por Charles Darwin e que acreditava que o seguinte, que todos os seres, que toda a vida surgiu em determinado momento na água com características propícias e essas características foram evoluindo, tá bom? E aí o que acontece? É uma seleção natural. Aquele que é mais adaptado não é o mais forte. O mais forte que a gente fala é porque ele se adaptou melhor, né, ao ambiente e ele consegue sobreviver. Tá? Então, eu peço que vocês leiam todos esse capítulo, né? E para a gente entender sobre principalmente também os períodos neolítico, paleolítico e as características dos homos, tá? Os homos quem que é? Charles Darwin nunca disse que nós viemos do macaco, mas que todos os animais têm alguns ancestrais em comuns, tá? E nós temos um ancestral em comum aos primatas e depois cada um foi se desenvolvendo, tá? Em várias características especiais, principalmente as características do que? O homem habilidade, tá? Primeiro o Homo erectus, depois que andou em pé, característica de ver mais longe, de usar as mãos, tá? Depois o Homo habilis, depois o Homo neandertal, depois o Homo sapiens. Todas essas características vocês têm que saber sobre elas, tá bom? Elas estão no livro, tá? Na página 24 e 25, vocês precisam saber algumas características delas. E o homem também lembra que a história foi dividida em pré-história e história, e a pré-história ela é dividida em fases, né? Paleolítico e neolítico. Paleolítico, pedra lascada, onde o homem batia uma pedra na outra e criava alguns objetos. Depois ele desenvolveu a pedra polida, neolítico, nova pedra. Ele pegou a pedra e começou a polir, trabalhar nela, fez alguns equipamentos melhores, tá? E depois vem a idade dos metais, tá bom? E aí nessa idade do metal ele já tinha desenvolvido agricultura, ele já tinha desenvolvido fogo, que é forma importante, tá bom? Para que você possa fazer os metais é você ter fogo, tá? E melhorou a qualidade de vida das pessoas porque conseguiu fazer ferramentas mais eficazes, tá? Então vocês precisam fazer. Isso aqui não é uma revisão da prova, é uma revisão do capítulo daquilo que pode cair na prova, tá bom? Então nós temos que ter essas características, né? Do neolítico, onde o homem era o quê? Nômade, vivia vagando, depois pelo contrário, né? No paleolítico ele era nômade, vivia vagando, e neolítico, ou seja, que ele é um período mais novo, ele vivia o quê? Sedentário, ele já conseguia dominar, além do fogo, alguns animais, tá bom? Ele conseguia dominar a principal função, a agricultura, que devemos graças à observação, à percepção da mulher, né? Que era muito importante e é muito importante até hoje na agricultura. E aí nós temos a idade dos metais, que modificaram bastante a relação nossa com a natureza, que deu um poder maior, né? O fogo, e quais as funções do fogo? Alimentar, cuidar. Você aquece, você come melhor, você tem uma amplitude de alimentos que você pode comer, porque você pode cozinhar. Fica mais fácil, né? Preservar. Outras situações são os sambaquis, né? Sambaquis o que eram? Tribos que estavam no interior e que foram para o litoral brasileiro e que sobreviviam, tá? Principalmente dos molúsculos, né? Então, casca, caranguejo, tudo aquilo ali foi preservado
durante muitos anos. Então, isso é o que eu estou falando para vocês. Depois vem uma coisa muito importante que é a Mesopotâmia, tá? Aquela região crescente fértil, Tigres, Eufrates, que são os rios, né? Onde o homem, a partir desse momento, tem a capacidade de cultivar, tá? Não se esqueça que a Mesopotâmia ela está na Ásia, tá bom? E aí várias civilizações vieram lá, Hammurabi, uma série, Hammurabi é o código, uma série de impérios, né, que vieram daquela região e que fizeram a criação primeiro do Estado. Tá? Importante vocês estudarem o Código de Hammurabi, eu estou com o Código de Hammurabi na cabeça, porque o Código de Hammurabi foi a primeira vez que estabeleceu por escritos os direitos. Agora você tem que estudar o Código de Hammurabi com cuidado, tá? O Código de Hammurabi, ele era de iguais para iguais. Então, por exemplo, olho por olho, dente por dente, mas se você matasse um patrício, ou seja, um igual a você, se você matasse um plebeu, ou seja, uma classe baixa, você tinha que pagar, né, uma indenização para ele por ter prejudicado. Mas, por exemplo, se você fosse de uma mesma pessoa, por exemplo, um colega seu de sala, então você é um colega de sala, são todos alunos, não é verdade? Então esse aluno quebrou o dente do outro, vai ter que ser o seu arrancado. Se você furou o olho de um, vai ter o seu olho arrancado. Tá? Agora, por exemplo, se você pega e faz de uma outra classe social inferior, porque inclusive eles acreditavam que isso era divino, porque até entre os deuses existia hierarquia, ou seja, o deus mais importante e o menos importante. Então na sociedade era normal que tivesse uma pessoa mais importante e outra menos importante. Quando eram pessoas do mesmo nível social, a retribuição era naquilo que você prejudicou. Quando era, por exemplo, um escravo, você pagava metade do valor dele. Se você matasse ele, você pagaria o valor do escravo. Tá bom? Então a Mesopotâmia é muito importante porque foi lá que surgiu a escrita, lá que surgiu o Estado, entre outras características. Então eu peço para vocês que vocês estudem, olhem, para que a gente faça as provas. Eu ainda não sei como vão ser as características da prova, mas vamos estar dispostos aí para informar todas as informações necessárias para que vocês possam fazer as provas. Mas nós precisamos avaliar vocês entre essas formas, entre outras, né? Mas nós precisamos ter um feedback do que vocês dão, além das atividades que vocês nos mandam, ok? Qualquer dúvida, entre em contato pelos fóruns, tá? E aí vamos utilizar mais o fórum, e aí qualquer coisa vocês me avisam, ok? Obrigado, até mais.